Estamos findando hoje, né? No domingo, é o último domingo, né? Do mês. A lealdade à família. O tema: a vida prática continua. E Deus, Ele acendeu um texto ao meu coração. A letra aqui da minha Bíblia é miúda. E ainda eu fiz o favor de quebrar o óculos. Vou pedir a Alice que me ajude, por gentileza. Tem condições de colocar? Cantares de Salomão, por gentileza. Capítulo de número 1. O versículo de número 6. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo de número 6, é o texto para a nossa meditação. Deixa eu ler ali que a letra ali está miúda. Diz assim: não me olhem assim porque sou morena. O sol me escureceu a pele. Meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar de seus vinhedos. De mim mesma e de minha videira não pude cuidar. Esse é o texto que Deus acendeu o meu coração, e pediria a paciência dos irmãos para a gente compreender um pouco, porque o livro de Cantares, ou Cântico de Cânticos, que é de Salomão, nós aprendemos hoje na EBD que ele compõe, dentro dos 5 livros poéticos que estão nas Escrituras Sagradas, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Cantares de Salomão, ele é um livro que foi o último livro incluído no cânon sagrado. Havia muita discussão acerca de sua inspiração, se era um livro de fato inspirado por Deus, porque é um livro de tamanha dificuldade de interpretação. É muito raro você encontrar comentários sobre Cantares de Salomão. Se você pegar grandes comentaristas de toda a Bíblia, por que não dizer um dos mais atuais, o pastor Hernandes Dias Lopes, você vê que ele não faz o comentário de Cantares de Salomão. É um livro que é poético e é de difícil interpretação, mas é um livro que me encanta pela sua expressão, e dentro da sua interpretação, alguns de fato vai dizer que esse relacionamento citado dentro de Cantares de Salomão, entre Salomão e Sunamita, de fato representa o amor deste casal. Alguns dentro da sua interpretação vai dizer que este amor está representando ou simbolizando o amor de Deus para com a nação de Israel. Nós que cremos em Cristo Jesus, professamos o Cristo ressurreto, acreditamos que de forma simbólica, comparativa, representativa, esse livro de Cantares de Salomão, este amor do noivo para com sua amada e a certeza do amor que a amada tem pelo seu amado, expressa o amor de Cristo pela igreja de Cristo Jesus. Mas não vou me prender de fato ao contexto de Cantares de Salomão, mas o que me despertou e chamou muito a minha atenção é na parte B do versículo, que ela vai dizer: meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar de seus vinhedos ou de sua vinha, porém de mim mesma e da minha vinha ou da minha videira eu não cuidei. Ela gastou o seu tempo, ela gastou o seu suor, o esforço de seu trabalho, cuidando de algo que era dos outros. Ocupou-se tanto a cuidar daquilo que era do outro, que ela não teve tempo de cuidar de si próprio e de sua vinha. Parece que é uma expressão que muito se usa, é destampar um santo para tampar outro, é tentar preencher uma lacuna, abrindo uma lacuna em outro lugar. E dentro disso é uma
declaração muito forte desta mulher chamada Sunamita. Ela vai cuidar, ela vai trabalhar na vinha dos seus irmãos, porém de sua vida e de sua própria vinha, ela não vai cuidar, evangelista Tiago de Carvalho. Nessa noite, para você compreender, nós estamos dentro do tema de lealdade à família. A vinha ou a videira, biblicamente, ela simboliza ou ela representa tanto uma nação, ela representa tanto uma mulher, quanto ela representa o próprio Cristo. A primeira menção desta palavra vinha, você vai encontrar no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 20. Após o dilúvio e Noé sair da arca com toda a sua família, a Bíblia descreve que Noé, ele vai plantar uma vinha. Então a primeira menção bíblica da vinha, você encontra no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 20. Há três figuras bíblicas que eu mencionei, que a vinha ou a videira, ela representa. Deus, por diversas vezes, nas Escrituras Sagradas, vai usar um tipo de planta ou árvore, representando ou simbolizando o homem, para Deus trazer sobre o homem uma revelação da sua vontade, ou dentro daquilo que o homem está vivenciando. Coloca para mim, por gentileza, Isaías capítulo 5, versículo de número 7. Deus, ele vai comparar, Kaique, a nação de Israel com uma vinha ou com uma videira. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos exércitos. Então Deus está comparando a nação de Israel, o povo escolhido, com uma vinha. A segunda figura bíblica que Deus ele vai comparar com uma vinha se encontra em Salmos 128, versículo de número 3. Vamos bem devagar para você compreender o raciocínio nesta noite. Sua esposa está como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Deus agora novamente está comparando o homem a uma videira. Deus está comparando o ser humano a uma videira. O próprio Cristo vai fazer isto também. Coloca para mim, por gentileza, João capítulo 15, versículo de número 1. O próprio Cristo vai fazer esta questão: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quando eu li esse texto, Cristo dizer eu sou a videira verdadeira, eu me pego Cristo usando a palavra verdadeiro, enfatizando após o seu discurso. Se você voltar no capítulo 4 de João, quando Jesus está diante da mulher samaritana, Jesus desimporta e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Cristo está enfatizando que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Porque ele não diz que o adorador adorará, ele diz questão de dizer que o verdadeiro. É porque ele está nos mostrando se há o verdadeiro, porque também há o falso. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, porque ele está dizendo que há uma videira, evangelista Tiago, que é falsa. Esta videira falsa é conhecida como trepadeira. Ela cresce, mostra as suas flores, porém ela não produz o seu fruto. Mas sabe o que alegra o meu coração, Camila? Que entre o embate daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, o verdadeiro sempre prevalece. O verdadeiro sempre permanece.
Se você ler no livro do Êxodo, quando Moisés chega diante de Faraó e ele pega o seu cajado e lança ao chão, o cajado de Moisés vai se tornar em serpente. Os egípcios, de forma com mágica e magia, vão também fazer uma serpente e lançar diante da serpente de Moisés. Mas as escrituras sagradas nos garante que a serpente, que era o cajado de Moisés, prevaleceu sobre a serpente do Egito. Há uma palavra de Deus para você nesta noite. Se você está andando na verdade e com a verdade, tranquiliza o teu coração, porque toda e qualquer mentira irá cair por terra no nome poderoso de Jesus. Eu ando e estou na verdade. A igreja de Jesus Cristo anda e está na verdade. Não há encanto, não há palavra contrária, não há mentira, Camila, que prevaleça contra a igreja de Cristo Jesus. Quantos estão na verdade nesta noite? Dão glória para Jesus. Então, a Bíblia ela vai comparar o homem, o ser humano, a pessoa, o povo, a nação, como árvores. A nação de Israel ela é apresentada ou figurada por três tipos: a oliveira, a figueira e a videira. Cada uma delas aponta para um sentido da nação de Israel. Então, nesta noite eu quero aplicar a videira ou a vinha como a nossa família, como o nosso lar, o convívio do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Se nós percorrermos pelas sagradas escrituras, nós vamos ver que há pelo menos 4 tipos de inimigo contra a videira. E isso eu quero nesta noite trazer uma aplicação para o nosso lar e para a nossa família. Abra para mim, por gentileza, Alice, Salmos 80, o verso de número 13. O primeiro inimigo que a Bíblia ela vai citar contra a vinha, contra a videira, e eu quero trazer isso para as nossas famílias nos dias de hoje. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Entenda que a videira, que geralmente ficava em lugares feitos por montanhas, a Bíblia descreve que o javali, ele é um dos inimigos contra a vinha, porque o javali ele é um porco selvagem, e ele, ao entrar na vinha, ao conseguir penetrar dentro de uma vinha, o javali tinha a capacidade de pisotear e destruir aquela vinha. De repente, como eu, você não teve o privilégio de poder presenciar de fato uma vinha, de ir num vinhedo, mas ao olhar por filmagens, por fotos, a gente consegue perceber o encanto e a beleza de uma vinha. E o javali, ele tem essa capacidade, segundo a Bíblia, de entrar e devorar esta videira. O segundo inimigo que a gente vai encontrar contra a vinha, e isso eu estou usando inimigos bíblicos que a Bíblia ela nos descreve. Abra para mim, por gentileza, Alice, Cantares de Salomão, capítulo 2 e o versículo 15. Neste mesmo versículo nós vamos encontrar mais 2 inimigos, Camila, que têm o poder de destruir a vinha. Peguem todas as raposas. A raposa também, que por mais que na sua aparência ela não transmita medo, parece ser um animal inofensivo, mas a raposa é um ser, um animal que a astúcia a representa.
Foi? No decorrer do versículo, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo. O perigo não é só a raposa, mas o perigo também é a raposinha. Aquilo que parece ser inofensivo, mas tem um poder grande, diácono Anderson, de destruir uma vinha. Entenda que eu disse a vinha representa, Genice, a nossa família, o nosso convívio, o nosso relacionamento diário com a nossa família. O javali, que é um inimigo, um predador que toma um grande porte, cresce, é mais visível, apresenta para nós mais medo pelo seu ataque. Porém, a raposa e a raposinha, que parece ser inofensiva, também tem o poder de destruir a nossa vinha. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa família e com aquilo que parece ser inofensivo, com a expressão chamada não tem nada a ver. São essas coisas que pouco a pouco vão corroendo, vão tomando espaço e vão tirando a beleza da nossa família. Nesta noite eu quero adiantar algo para você. De repente há algo tão pequeno aos nossos olhos, não sei em que área ou que em parte da sua vida e do teu relacionamento, mas tome cuidado com essas raposinhas, porque ela tem a capacidade de destruir a sua vinha. Cuidado com, às vezes, o site que você pode entrar e acessar. Cuidado com as mensagens ou com quem você conversa, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja quem sabe numa condução indo ou voltando do seu trabalho. Tenha muito cuidado, tenha a vigilância, às vezes com palavras, às vezes com ações, qualquer coisa que às vezes nós pensamos que não tem gravidade alguma, mas são elas, as coisas pequeninas que vão corroendo, que vão acabando, que vão tirando a beleza da nossa vinha. Nesta noite há uma alerta de Deus para nós. Vamos combater contra o javali, vamos, mas também vamos tapar as brechas para que as raposas e as raposinhas não ganhem espaço dentro da nossa família, porque a minha família e a sua família foi plantada pelo Senhor dos Exércitos. Jesus disse: eu sou a videira, mas o meu Pai que é o lavrador. A tua família não é tua, Deus arrendou a vinha a você, para você cuidar, para você manter, para você tratar, mas Ele é o lavrador, Ele é o dono da vinha. Então nesta noite feche as brechas, tampa as brechas nesta noite, para que a tua família não perca a beleza que tem. E que beleza é esta? Ela reflete a imagem de Cristo Jesus. Eu olho para a tua família e eu vejo Jesus, né, crente? Eu olho para o teu lar e eu vejo Jesus nela. Oh, glória! Oh, aleluia! Comprou para você que é Deus que planta. Coloca para mim lá Salmos 80, por gentileza. Se não me engano, acho que é o versículo 8. Vamos ver, se não for a gente vai descendo. Salmos 80. Isso. Tu nos trouxeste do Egito. Isso é Israel falando. Como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no sol. O salmista está cantando, representando a nação de Israel. Senhor, tu nos trouxeste do Egito, porque Israel saiu do Egito, ficou 430 anos aproximadamente. Quando sai, Deus, ao
tirar Israel do Egito, essa videira, olha o que a parte B do versículo expressa: expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Deus não traz Israel e planta de qualquer jeito. Deus primeiro ele vai preparar o solo. Deus primeiro vai expulsar 7 nações que pertenciam em Canaã. Isso está em Atos 14. Coloca para mim, acho que é isso, Atos 14. São 7 nações que Deus tira da terra de Canaã. Vai descendo, acho que é o versículo 9, se não me falha a memória. Coloca o 19, por gentileza. Não é esse. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Se eu falei, vamos ler. Se alguém souber, me ajuda aí, irmãos. Acredito que seja Atos, deixa eu ver aqui o versículo. Nós lemos esse texto hoje na EBD. Isso. Perdão, é Atos 13. Versículo de número 19. Atos 13, 19. Destruiu 7 nações em Canaã e deu o seu território a Israel como herança. Deus não vai pegar Israel como vinha e plantá-la em qualquer solo ou de qualquer maneira. Deus primeiro, Giovanni, vai preparar a terra. Deus ele vai expulsar 7 nações. Se você pegar na Bíblia essas 7 nações, todas elas terminam com a palavra eu. Todas as palavras terminam com eu no final. Cananeus, Girgazeus, Aveus, Jebuseus. Deus começa a tirar os eus, preparando o terreno para depois plantar a vinha de Israel. Sabe por quê? Quando Moisés pergunta ao Senhor, quando eu for a Faraó, eu vou dizer no nome de quem? Diga o eu sou, te enviou. Não tem outro espaço para o eu, a não ser o eu sou. Não há espaço para o meu eu. Não há espaço para o seu eu, aonde a vinha que Deus plantou. Não é eu que faço, não é você que faz, é Deus que cuida, é Deus que dá a capacidade. Então não entenda que não é você que direciona a sua família, pelo contrário, Deus te dá as diretrizes para você cuidar desta vinha que Deus entregou em sua mão. Ainda vou entrar no texto. O quarto inimigo que a Bíblia descreve contra esta vinha, coloca para mim por gentileza, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo de número 18. Deus está dizendo para o profeta Elias assim: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira ou na vinha de Nabote para tomar a posse dela. Nabote tinha uma vinha, já disse para os irmãos que a vinha era algo encantador. A vinha é algo que chama a atenção, você olhar as videiras bem alinhadas umas com as outras, com os seus ramos, e por que não dizer os seus frutos. Entenda que Jezreel pertence a Israel. Para você ter noção da vinha, coloca para mim Números 13, 23. Olha o que essa vinha ela produzia. Quanto hoje está uma caixinha de uva? Por aí na feira ou no... Quanto? 10 reais? 10 reais? Essas uvas verdezinhas, né? Em Israel não tinha essas uvas não, tá?
Eram mais essas vermelhadas mais para escuro. Números 13, 23. Quando Moisés manda os espias, olha, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas tão grande. Não sou eu que falo a Bíblia. 2 homens precisavam para poder carregar um cacho. Por isso, Acabe ele vai olhar a vinha de Nabote em Jezreel, e o que me dói ao coração é que Nabote tem a sua vinha e Acabe também tem a sua. Mas Acabe ele vai até Nabote dizer: Nabote, me vende a sua vinha por dinheiro, ou eu lhe darei uma outra vinha, mas me dar a sua vinha porque ela está próxima ao meu palácio. Olha o inimigo, irmãos. Acabe tem a sua vinha, mas ele não está satisfeito com isso. Ele está tendo inveja e desejo da vinha de Nabote. E sabe o que ele queria fazer com a vinha de Nabote? Ele não queria continuar cultivando a uva, não. Ele queria transformar a vinha em uma horta. Nabote vai dizer: Acabe, não posso vender, trocar a minha vinha, a herança dos meus pais. Acabe ele vai voltar para sua casa, para o seu lar, triste com isso, e vai juntar Acabe e Jezabel. Jezabel vai arquitetar um plano, um projeto, e vai acabar, exterminar com a vida de Nabote. E no versículo que nós lemos em 1 Reis 21, 18, Acabe está indo em direção à vinha de Nabote, porque Nabote já está morto. Deus vai dizer: Elias, levanta-te, desce, vai encontrar com Acabe, porque ele está indo na vinha de Nabote. Mas Nabote está morto. Nabote está morto, mas Deus ainda está considerando a vinha pertencente a Nabote. Você viu quando Davi ele cai com Betseba e Urias já morto, e Davi toma Betseba como a sua mulher, mas Deus vai fazer questão de dizer na Bíblia que Davi tomou Betseba, esposa de Urias, como esposa. Deus não vai dizer que ela é esposa de Davi, sabe por quê? Ela pertencia a Urias. Não adianta tomar posse daquilo que não é seu, porque nunca para Deus será seu. A vinha que é tua, é tua. Não se constrói uma família, presta atenção nisso, destruindo outra família. Porque se você forte ter a vinha como Acabe e querer possuir a vinha de Nabote, a vinha não será mais vinha, mas será uma horta. Ela vai perder a sua essência. Deus deu a vinha a cada um para poder cuidar dela. Eu vou prestar conta da vinha que Deus me arrendou, é dela. A esposa que Deus me deu, como a minha esposa vai prestar conta do esposo que ela deu. Às vezes eu quero cuidar do filho dos outros e não cuido do meu. Eu quero cuidar da esposa dos outros, não cuido da minha. Quero cuidar do esposo de alguém e não cuido do meu esposo. Foi isso que a amada disse: eu cuidei da vinha do meu irmão, eu trabalhei, porém a minha vinha eu não cuidei. Que expressão mais dolorosa que sai da boca desta mulher. Aonde eu deveria estar com o meu olhar, eu não estava. Aonde as minhas mãos deveriam calejar e trabalhar, não fizeram. Aonde os meus pés deveriam pisar, não pisaram. Porque gastei o meu tempo cuidando daquilo que não era meu. O conselho de Paulo para Timóteo foi: cuida de ti mesmo, Timóteo. Nós perdemos muito tempo cuidando da vida de quem não é para cuidar, irmãos. Oh, Rabacébia.
Estou cuidando da vinha de alguém e a raposa está ganhando espaço na minha vinha. Estou cuidando da vinha de alguém e o javali está ganhando espaço na minha vinha. Oh, ebidarai acalarabanda shúria. A Bíblia diz: tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme a sua força. Então nós vimos pelo menos 4 inimigos bíblicos. Me ajuda aí, qual foi o primeiro? Javali. Vocês estão comigo não, irmãos? Qual o segundo inimigo? O terceiro inimigo? E o quarto inimigo? Que é tanto Acabe quanto Jezabel. Não se preocupa só com Jezabel não, Acabe também gosta de acabar com a vinha dos outros. Às vezes a gente só presta atenção na Jezabel. Vou falar, posso? Posso? Jezabel vem toda. Aí as irmãs já sobem na torre da vigilância, né? Varão, mas fica ligado com Acabe também, tá? Que Acabe gosta de ir na vinha de Nabote. Oh, glória a Deus. Fica vigilante. Acabe vem com pompa de rei, vem com veste reais, vem com carruagem, mas só não vem com Deus com ele, porque Deus está com o profeta Elias. Então a Bíblia ela vai nos ensinar que a vinha ela precisa de cuidados, missionária Leni. E nada melhor do que a Bíblia para nos ensinar, irmãos. A Bíblia é um manual para as nossas vidas. Coloca para mim Mateus capítulo 1, versículo 33. Em apenas um versículo nós vamos ver pelo menos 4 cuidados básicos com a vinha. Já te apresentei os inimigos da vinha. Agora são 4 cuidados que você precisa ter com a sua vinha. Coloca para mim por gentileza Mateus capítulo 21, versículo 33. Jesus dizendo: agora ouçam uma parábola, outra parábola. O dono de uma propriedade, ele plantou um vinhedo, uma vinha. O primeiro cuidado, ele construiu uma ou sebe. Sebe é a cerca que a vinha antigamente tinha. Essa sebe ou essa cerca, ela era construída por arbustos, por árvores que circundavam a vinha. Por isso Deus ele vai dizer que quando Israel vem para possuir a terra, Deus ele não vai expulsar todas as nações de vez, Deus vai expulsar 7. Para que as nações que estão à volta sirvam como cerca, para que Israel não fosse devorado por animais. A Bíblia sempre está interligada uma coisa na outra. Então o primeiro cuidado que o dono da vinha, o responsável pela vinha, ele tem de construir uma cerca. Esta cerca ela serve pelo menos por 2 motivos. O primeiro, de impedir de quem está por fora entre na vinha, e de que aquilo que está dentro da vinha também não vá para fora. Está vendo o quanto é necessário você ter uma cerca na sua vinha para impor limites? Já viu algumas pessoas que você às vezes está em casa com a sua esposa, com o seu filho, quando você vai ver ela já está na sua sala sentada no seu sofá? Acontece muito com parente isso, né? Parente não é família, é parente, tá? Aprenda isso. É necessário que se imponha uma cerca. Precisa ter limites. Essa cerca ela servia para isso, para impedir que o javali, para impedir que as raposas viessem penetrar ou entrar e corroer essa vinha. Logo, a cerca, ela nos dá a conotação de proteção. Salmos 80 e o verso 12 novamente. Compreenda o raciocínio comigo.
Mas agora porque derrubaste os nossos muros, ou cerca, ou sebe, dependendo da tradução. Todos que passam roubam os nossos. Deus, ele tira a cerca de Israel. Logo, qualquer nação tem o poder e o domínio de vir roubar de Israel os seus frutos. Está vendo a necessidade de ter uma cerca, de ter um muro? Ela nos dá a conotação de proteção. E qual é essa cerca? Qual é essa proteção que eu preciso ter? Salmo 34, por gentileza. Versículo 7. O anjo do Senhor é guardião, ou algumas traduções, acampa ao redor, e ele cerca e defende os que... O temor a Deus, ele serve como um muro de proteção. Quando eu temo ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, fazendo muro, nos cercando. Então logo o temor nos serve como proteção, como cerca, de que qualquer coisa que é de fora entre, e daquilo que é de dentro saia para fora. Por isso, quando a minha família, ela teme ao Senhor, a minha família que serve a Deus, ela não fica ouvindo Anitta, porque ela teme ao Senhor e ela tem uma proteção, para que aquilo que é de fora não contamina. Está vendo como o temor ao Senhor, ele começa a te privar, ou te proteger, ou limitar, para que aquilo que está fora não venha ganhar espaço e contaminar, ou devorar, ou destruir aquilo que tem dentro. Quando nós temos o temor ao Senhor, continua preservando na família o louvor a Deus, ao vir à igreja, ao ler a palavra, ao cantar hinos, a não sair palavrão da nossa boca, a não adulterar contra a esposa, não a esposa trair o esposo, não o filho agredir a mãe, não o filho agredir o seu pai. O temor ao Senhor, irmãos, é o que nos cerca do mundo lá fora. Uma casa que não tem temor ao Senhor, tudo se pode, tudo se faz, tudo se tem liberdade. E aqui para nós, numa casa onde tudo se pode, há de duvidar-se que há amor e temor dentro dela. Quando há amor e há temor, há limites no tom de voz do filho para poder falar com o seu pai, no tom de voz da esposa para falar com o esposo. Esse negócio do esposo largar o braço na esposa, a esposa que parece até um Mike Tyson, junto com o Evander Holyfield, um pega o outro, morde a orelha. E o temor ao Senhor? Coloca para mim Atos. Vamos ver o quanto importante é o temor. Acho que é Atos 2, vamos lá que eu vou ler aqui também. Atos 2. Deixa eu só ver o versículo aqui, Alice. Isso, versículo 43. Olha como é que o temor é algo importante. Havia em todos eles um profundo... Me ajuda aí, irmãos, ninguém almoçou hoje não? Havia em todos eles um profundo... Aí, olha o interessante. E os apóstolos realizavam muitos sinais e... Por que não diz sinais e maravilhas e depois o temor? Os sinais e maravilhas no nosso lar, na nossa casa, eles seguem ou procedem depois que há temor nela. Numa casa que não tem temor ao Senhor, não há como haver sinais, e não há como ver maravilhas nela. Coloca Jó 28, 28. Estou muito devagar, irmãos? Estou muito rápido? É isto que eles dizem a toda a humanidade: o temor do Senhor
é a verdadeira sabedoria. Olha a muralha. Afasta-se do mal é o verdadeiro entendimento. Provérbios 31:30. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre. Aí para as mulheres agora. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Está vendo quanto o temor a Deus é importante no nosso lar, Janice? O filho olhar e ver o pai é temente ao Senhor. Olhar para a mãe e saber que a mãe é temente ao Senhor. E em casa isso fica muito visível, irmãos. Sabe por quê? É fácil eu chegar aqui na igreja e dar a paz do Senhor. É fácil eu chegar aqui na igreja, dar um glória, dar um aleluia, levantar a mão, chorar na hora do louvor, pular na ponta dos pés, tudo isso é fácil. Mas aí quando eu chego em casa, será que há um temor, há uma proteção, uma cerca sobre a nossa família? Vamos lá, vamos caminhar. O segundo cuidado que precisamos ter com a nossa vinha, volta lá para mim, Mateus 21:33. Olha o que o dono da vinha vai fazer. Primeiro ele construiu uma cerca ao O segundo ponto, o que ele vai fazer? Um tanque de prensar. O tanque de prensar quer dizer um lagar. O dono da vinha vai se preocupar de fazer, de cavar na vinha um lagar. O lagar é um local aonde eles usavam para produzir o mosto ou o vinho. Ao colher a uva, o lagar antigamente muito diferente de hoje. Hoje você pegar nos dias atuais, eles usam muito de máquinas com eixo helicoidal para poder esmagar a uva e extrair dela o seu suco, o seu vinho, que seja. Mas segundo alguns relatos, essa prensa ela vai pressionando até as sementes, que pode tornar o vinho ou o suco um pouco amargo. Logo, a melhor forma é dentro desta tradição de pegar a uva e pisar a pé para esmagar a uva. O lagar ele tinha aproximadamente 2 metros por 1,5 metros, e as uvas eram colocadas ali dentro, aonde os trabalhadores com os seus pés pisavam no lagar para tirar o suco da uva, para fazer o vinho. Eu fui pesquisar aonde dentro da vinha esse lagar era construído, Giovanni, eu achei muito interessante. Eles cavavam esse lagar na rocha, Janice. A rocha era o lugar estratégico, específico, para na vinha construir um lagar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que não pode colocar outro fundamento, outra pedra, outra rocha, a não ser Cristo Jesus. O nosso lagar, aonde nós extraímos o suco do fruto da nossa vinha, é cavado, é formado, é construído em cima de uma rocha. E que rocha é essa? A não ser a pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí eu achei interessante que o contato com a uva para extrair o seu suco são os pés. Aí eu fui examinar os pés na Bíblia. Os pés na Bíblia, eles simbolizam ou representam impureza.
Abra para mim Isaías capítulo de número 6. Eu acho que é isso. Me ajuda aí quando Isaías tem a visão do trono, é o 6. Diz dos serafins. Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia cada um com 6, mas olha as funções da asa. Com 2 asas eles cobriam. Por que cobriam o rosto? Se são seres sem pecados. Porque Deus habita numa luz inacessível. Por isso a glória de Deus, Janice, é tamanha que eles não podem olhar para Deus e cobrem com as suas asas a sua face. Mas eles têm 6 asas. Com 2 eles cobriam seus. Por mais que eles não tinham pecado, são seres espirituais, mas diante da tamanha santidade e pureza de Deus, precisavam cobrir os seus pés, que é sinal de impureza. Vamos comprovar isso? Olha para mim João 13, versículo 10. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Mas Jesus disse: vocês já tomaram banho. Quem toma banho primeiro não lava os pés, irmãos. Fez muito isso quando era moleque. Ia para o campo, jogava bola, principalmente dias chuvosos. Chegava em casa, aquela meia sola. Haja mamãe no outro dia para lavar o lençol. Mas como é que você toma um banho e não lava os pés? Jesus está dizendo aqui, ó. A pessoa que tomou um banho completo, é completo, da cabeça aos pés, só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. Já tomou o banho, mas o contato com a terra, é os meus pés que estão em contato com a terra. Por isso quando Moisés se aproxima diante de Deus, Deus vai dizer: Moisés, ficai por aí e tirai a sandália, porque o lugar que tu estás é santo. Mas você vai dizer: Maico, mas na graça com o filho pródigo, o pai dá uma sandália. Mas quando Jesus pega os pés dos discípulos para lavar, ele vai lavar os pés dos discípulos com sandália ou vai retirar a sandália para lavar os pés? Por mais que nós somos santificados em Cristo, mas nós estamos em contato com este mundo. Eu vou trabalhar de manhã, Camila, eu vou chegar no trabalho, eu vou escutar um homem dizer que ele traiu a esposa dele, que ele passou a noite na balada e a balada foi top. A mulher vai chegar no local de trabalho ou na escola que seja, ela vai encontrar uma mulher dizendo que trai o marido, ou que viver um com o outro é uma vida legal. O filho ou a filha vai chegar na escola e vai encontrar alguém dizendo que dá um tapinha no cigarro de maconha, que é legal ir para um baile funk. Isso são contatos com o mundo, são impurezas que estamos de contato com ela. Por isso, dia após dia, precisamos lavar-se na água do Espírito Santo através da palavra de Deus. Sabe por que ninguém vai pisar no lagar ou para esmagar a uva com os pés sujos, para entrar no lagar e pisar na uva, para a uva produzir o seu sumo, precisa estar com os pés limpos. Oh, glórias a Deus. Nesta noite a impureza não vai ter espaço na sua vinha. A impureza não vai ter espaço na sua família, porque a sua família é banhada, ela é lavada, ela é purificada pela palavra de Deus, pela ação regeneradora do Espírito Santo de Deus. Então não contamina a tua vinha, meu querido. Oh, minha querida, não contamina. A tua família é pura, a tua família é limpa, a tua família é santa, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Não traz impureza de fora para dentro, irmãos. Deus não gosta de mistura. A única coisa que Deus permitiu misturar-se na Bíblia foi fezes com urina. Isso não presta, pastor. Então não contamina aquilo que Deus purificou. Eu já te disse que a tua família foi a vinha que Deus plantou.
Deus já cercou ela com temor a Deus. Então não traga a impureza de fora para aquilo que é puro, para aquilo que Deus já santificou. Oh, glórias a Deus. Vamos lá. Daqui a pouco o Ministério do Louvor vai subir aí. Eu não vou me estender. Mateus 21, 33, tendo um versículo, nós estamos vendo aí o cuidado que tem com a vinha. Irmãos, a gente não aprende com a Bíblia se a gente não quiser. Ela é um manual. Ela é um manual para a gente. Ele construiu uma cerca. Ele preparou o lagar. Deixa eu falar algo do lagar aqui rapidinho, antes de entrar na outra parte. No lagar, não costumava entrar uma pessoa sozinha. Deus, quando escreve, vai mencionar a Isaías, Deus vai dizer que ele está pisando no lagar sozinho. Trabalhar sozinho pesa. No lagar, quando entravam para poder pisar a uva, isso é muito interessante. Nas 2 ou 3 primeiras horas pisando, porque não era só entrar no lagar não, tá? Era o primeiro de 2 a 3 horas pisando e em silêncio. Não podia falar. E não era uma pessoa, eram mais de uma. E elas precisavam, Tiago. Se o primeiro deu o passo para frente, os demais que estavam pisando com ele no lagar, de forma sincronizada, precisavam dar o passo junto. Aonde um pisava, a mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo alinhamento, o outro que estava malhando com ele no lagar precisava andar sozinho. Está entendendo que para um sozinho pesa, mas se 2, se 3 tiver a mesma ideia, a mesma visão, sincronizado, o mesmo propósito, não pesa para ninguém. Está pisando. Aí depois de 3 horas, eles costumavam colocar um som animado, né? Uma canção. E aí chamava-se do momento livre, aonde umas 2, 3 horas poderiam ter a liberdade de cada um pisar aonde queria pisar, mas não saía de dentro do lagar. Tinha liberdade para andar, de ir e vir dentro do lagar. Viu que dentro do casamento, dentro da família, há momentos que tem que estar todo mundo junto, mas há momentos que cada um precisa ter um pouquinho mais de liberdade. Irmãos, não pode ser muito controlador, tanto o homem quanto a mulher. Outro dia minha esposa mandou mensagem para mim assim, tinha passado o aniversário dela. Eu vou no shopping com a minha amiga, almoçar, comemorar, né? Colega do trabalho. Aí eu coloquei assim para ela: estou com ciúme. Mas ela tem essa liberdade de ir com as amigas dela. Como se eu for, eu também tenho essa liberdade. Mas já viu aquela mulher? Só vai se eu for? Ou aquele homem só vai se eu estiver junto? Cuidado, apertar muito o cabresto sufoca. Precisa equilibrar as coisas. O extremo demais da coisa complica. Coloca algo na balança de um lado só, não tem equilíbrio, pesa. Um lado está em cima, mas o outro lado vai ficar embaixo. As coisas precisam ser equilibradas no relacionamento. Tem um momento que o casal vai sair de mão dada, vai no shopping, vai no cinema, mas tem um momento que a esposa vai com as amigas. Mas eu disse para os irmãos que é dentro do lagar. Quem é as amigas? Quais são os tipos de amizade? Quais são os lugares que estão indo? Quais são as conversas que estão sendo conversadas? Quais coisas que estão sendo faladas? Essas coisas precisam. A Bíblia nos ensina, irmãos. Deixa eu andar, porque daqui a pouco o Ministério do Louvor vai me empurrar para baixo aqui. Viu como é que a gente aprende com a Bíblia? Aí dentro do lagar, pastor, tinha um espaço
cava, que seja, mais abaixo um pouco, aonde o sumo, né, o suco, escorrendo por ali. Deixa pra lá, vamos lá por cada hora. Ele fez um lagar para prensar a uva, e ele vai fazer uma torre para... Qual é a função da torre? Então, se você prestar atenção na mensagem, eu disse para os irmãos no início que Deus ele vai preparar a terra para plantar Israel a vinha. Então, o primeiro propósito no relacionamento tem que ter trabalho. Não é fácil. A vinha é sempre em lugares montanhosos. Não tem facilidade. Quem disse que manter um casamento é fácil? Quem disse manter uma vida conjugal é fácil? Quem disse que educar e cuidar, disciplinar de um filho é fácil? É trabalhoso. Então não vai pensando que o casamento é a vida com o papai e com a mamãe, que acorda meio-dia, que trabalha quando quer. Não é assim não. Então ele vai construir uma torre para a... Então o relacionamento precisa de trabalho. Nós falamos da cerca. O relacionamento precisa de temor. Nós falamos do lagar, trazendo a pureza. O relacionamento precisa ser puro, ter pureza. E o namoro, o relacionamento, o casamento, a família precisa ter a vigilância. Coloca para mim, Alice, por gentileza, Mateus 13, 14. Nós vamos ler pelo menos mais 3 textos e a gente fecha. Mateus 13, 14. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Jesus está dizendo assim: é aquele que vê, mas não está vendo nada. Aquele que olha, mas não consegue perceber. Aquele que está olhando, mas não consegue discernir. É esse que Jesus está fazendo. Não adianta apenas construir uma torre, porque a torre na vinha servia para estar na torre de vigilância, prontidão, observando toda a vinha, para que qualquer inimigo não ganhasse espaço sobre a vinha. Era uma vigilância. Mas o que adianta, Janice? Subir a torre, mas olhar e não conseguir ver. Outro texto, Mateus 26, 41. Essa é a orientação de Jesus para nós. Vigie e para que não entrem. Jesus mandou primeiro orar ou mandou vigiar, pastor? Não adianta orar muito. Não adianta passar largas horas de oração se não tem um pouco de vigilância. Nós precisamos ter a sensibilidade de ver as coisas. E como nós conseguimos ter a sensibilidade? Se nós formos espirituais, porque o espiritual de tudo discerne, e de nada ele é discernido. Com o discernimento espiritual, você consegue ver aquilo que os olhos carnais não conseguem ver. Vem de forma sutil. Você acha que a raposa ela anda como o javali? O javali anda assim, irmãos, ó, pisando, fuçando, mas a raposa vem, ó, pisando na ponta dos dedos, de forma sutil e de forma tão leve. Por isso nós precisamos ter a sensibilidade de ver tanto o javali quanto a raposa, para que não venha ganhar espaço. Então nesta noite vamos seguir o conselho de Jesus, vamos subir na torre da vigilância, não vamos deixar de orar não, vamos entrar no nosso quarto, vamos fechar a nossa porta, vamos orar o nosso Pai que está em secreto, mas também nós vamos estar em vigilância. Pastor, o diabo não vai ter espaço,
Eu profetizo sobre a tua família, o inimigo da tua alma não terá espaço. Oh, Deus vai trazer à tona, o sol da justiça há de revelar, irmãos. Oh, glórias a Deus. Tiago, uma coisa importante sobre a vinha era o sol. Por isso que não deixa nós lembrar de eu estou moreno. O sol brilhou sobre mim. Malaquias 4 diz que Jesus é o sol da justiça. O sol, ele reflete a sua luz. A luz dissipa tudo aquilo que é trevas. E fecho aqui. Abacuque 2, 1, parte A. As meninas vão cantar, pastor, ou não? Pode vir. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Olha o que o profeta vai dizer. Se coloque sobre os seus pés, irmãos. Olha o que o profeta vai dizer: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Que haja em nós o mesmo sentimento, Giovanni, deste profeta. Eu subirei a minha torre e não me esconderei para cochilar. Não usarei a minha torre para tirar o sono, pelo contrário, vigiarei, permanecerei de guarda, porque a vinha para mim tem valor. Valoriza a tua vinha. Esposa, valoriza o teu esposo. Esposo, valoriza a tua esposa. Ei, pai, valoriza o teu filho, valoriza a tua filha. Ei, filho, valoriza a tua mãe, valoriza o teu pai. Oh, glória. Sabe por quê? Eu vou fechar aqui. Nós temos muito hábito de dar valor àquilo que é dos outros e desvalorizar aquilo que é nosso. Oh, glória. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Nada vale, diz o comprador. E indo então se gabará, diz em Provérbios. O diabo vai dizer para você: larga ela mesmo, não vale a pena pagar o preço pela sua esposa. O diabo vai dizer: larga este homem, não vale a pena pagar o preço. O diabo vai dizer assim: não há mais solução para o teu filho. A vida dele é droga, a vida dele é prostituição, daí para pior. Mas Jesus disse para mim, disse para você, João 15: eu sou a videira verdadeira. Essa videira não pode faltar na nossa vinha, pastor. A videira chamada Jesus não pode faltar na tua vinha chamada família. Jesus precisa ser a videira posta no centro. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o lavrador, ele é o dono, ele é o responsável. A tua família não é do diabo. A tua família não é das drogas. Ou a tua família não é da prostituição, não é do mundo. A tua família é do Senhor dos Exércitos. Oh, glórias a Deus. Você pode dar um glória para Jesus nesta noite. A vinha não produz o seu fruto de uma hora para outra. Gasta tempo mesmo, Janice. Eu não planto a vinha e hoje ela dá o resultado, não. Tem que arar a terra, tem que receber o sol, tem que vigiar, tem que cuidar, tem que cercar. Mas depois de muito tempo de trabalho, de suar, ela começa a dar os seus frutos. Pastor, e não é fruto qualquer. Nós lemos aqui no número 13, 23. Eram 2 homens para carregar um cacho. E o teu milagre vai ser exponencial. O milagre na tua família vai ser sobrenatural.